Olá, que a bendita paz de Cristo seja abundante em sua vida. Nós queremos trabalhar com uma série de mensagens. Jesus, o bom pastor. E quero iniciar minhas palavras dizendo que vivemos tempos difíceis, que muitos têm colocado em xeque o ofício pastoral. Isso devido a inúmeros escândalos que têm acontecido na vida de pseudos pastores. E o objetivo destas meditações é lhe levar a crer em Jesus como bom pastor e entender que, infelizmente, há pseudos pastores que deturpam a palavra e não têm cuidado com as ovelhas do Senhor. Contudo, há pastores sérios que seguem os passos do bom pastor, que é Jesus, e que amam as ovelhas que não são suas, mas pertencem ao sumo pastor. Todavia, estão aos seus cuidados. Nós queremos fazer uso do texto bíblico do Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 10. Vamos trabalhar com esse capítulo no decorrer das meditações dominicais. Pois bem, hoje eu quero trazer a primeira meditação e o texto bíblico que usaremos é João, como disse, capítulo 10. Hoje leremos os 3 primeiros versículos. João 10, do 1 ao 3, que nos diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Bendito seja Deus. Neste primeiro verso, Jesus, que é o bom pastor, ele faz uma afirmação. E a afirmação é a seguinte: aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Para entendermos este verso, é preciso compreendermos o que era o aprisco. Aprisco, um lugar fechado onde as ovelhas eram abrigadas à noite, geralmente perto da casa. Só tinha uma porta. E quem estivesse inclinado ao roubo, pularia o muro. Este verso nos faz entender que, infelizmente, pseudos pastores se infiltram no rebanho, mas existe o verdadeiro pastor, aquele que entra pela porta. Nós estamos falando de Jesus, o bom pastor. O versículo 2 nos diz que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o verso 3 nos diz que o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva para fora. Olha, quem guardava a porta era o porteiro, em contraste com o pastor que era recebido pelo porteiro. E eu chamo a sua atenção para observar que só há um único pastor aqui, e este pastor é Jesus. Seu interesse pessoal pelas ovelhas foi evidenciado quando ele declarou que as chama pelo nome. Entendemos que a confiança no pastor baseia-se na sua voz, a qual revela a pessoa,
O que nós compreendemos é que nenhum estranho pode conseguir que o rebanho o siga, mesmo se conseguir entrar no aprisco saltando o muro. Aprendemos que Jesus é o bom pastor. Ele entra pela porta. Entendo que para Jesus entrar, alguém precisa abrir a porta. E esse alguém é você. E aquele que se relaciona com Cristo, certamente não ouvirá a voz de estranhos que se infiltram no rebanho. Jesus chama e chama pelo nome. Isso revela que Jesus Cristo conhece a cada ovelha que pertence ao seu rebanho. Todavia, é preciso que as ovelhas conheçam a sua voz para não serem enganadas por falsos pastores. Concluo dizendo: permita que Cristo conduza a sua vida. Ele te chama pelo nome. Ele é o bom pastor. Ele te ama e te quer bem. Ouça, pois, a voz do sumo pastor. Ouça, pois, a voz de Jesus, o bom pastor. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença e queremos apresentar ao Senhor, Pai, cada pessoa que nos ouve agora. Pai, em nome de Jesus, dai um entendimento que tu és o bom pastor. Dai um entendimento, Pai, que tu és aquele que cuida, e abençoa, Deus, os pastores, para que se comprometam, ó Deus, na propagação do teu evangelho, no cuidado das ovelhas que o Senhor lhes confiou. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.